Capítulo 4. Agora tentarei ensinar aqueles que assim pensam no que se enganam, e em seguida demonstrar o raciocínio inteiro num breve resumo. Pois claramente se enganam em julgar que a primavera é ao mesmo tempo quente e úmida e equilibrada, pois não é úmida como o inverno, nem quente como o verão, pois em nenhuma dessas qualidades ela passa da medida, uma vez que, para os mesmos autores, esses nomes de quente, úmido, etc., indicam um excesso. Ora, enganam-se de duas maneiras. Primeiro, por quererem encontrar nas 4 estações do ano as 4 combinações de temperamentos. Depois, por disso concluírem que seja a primavera mais quente que o inverno e mais úmida que o verão. Por um lado, contudo, não é necessário encaixar o 4º temperamento nas estações do ano, a não ser que a correspondência se revelasse por si mesma. Por outro, a comparação da primavera com as outras estações não a mostra mais úmida e quente do que fria e seca, pois se quente e úmido são nomes de um excesso, isso não pode ser verdade, nem para os autores mesmo. A primavera, afinal, em tudo é moderada. Se, no entanto, é por ser mais úmida do que o verão e mais quente que o inverno que a primavera é tida por úmida e quente, por que não declará-la fria e seca, já que é mais fria que o verão e mais seca que o inverno? Que sorteio é esse pelo qual a primavera recebe do inverno uma das partes da oposição e do verão a outra? Ora, uma vez que a primavera difere de ambas as estações por ambos os lados da oposição, não convém compará-la com a metade de cada estação, mas com as estações inteiras. Se assim fizermos, porém, diremos que se reúnem nela qualidades contrárias, pois será quente e seca comparada com o inverno, fria e úmida comparada com o verão. De nenhuma comparação, portanto, desde que seja uma comparação integral, ela sai quente e úmida. Se, porém, lhes é permitido asseverar que a primavera é quente e úmida partindo da metade de cada oposição, porque a nós não se permitirá passar as metades contrárias e declarar a primavera fria e seca? Seca, a saber, em relação ao inverno, fria em relação ao verão. Segundo essa lógica, a primavera será tudo: úmida, seca, quente e fria. Mas, na opinião deles mesmos, não podem as 4 qualidades sobressair-se na mesma coisa. Logo, não é certo comparar a primavera nem com o verão, nem com o inverno, mas sim avaliá-la por si mesma. Não dizemos, afinal, que o inverno é úmido e frio pelo motivo de ser mais úmido e mais frio do que as demais estações. Estas qualidades lhes são atribuídas por outro motivo. Chamamos o inverno de úmido e frio porque nele a umidade supera a secura e a frieza supera o calor. Por isso é que se diz frio e úmido. Do mesmo modo, o verão é dito quente e seco porque nele a umidade é vencida pelo seco e a frieza pelo calor. Pois considero justo que cada estação do ano seja avaliada segundo a sua própria natureza, em vez de ser declarada quente, fria, úmida ou seca por comparação com outra. Ora, se avaliares a primavera por esta forma, tornar-se-á evidente que está no meio exato entre todos os excessos, uma vez que nela nem o frio prevalece sobre o quente, mesmo no inverno, nem o quente sobre como no inverno, né? E nem o quente sobre o frio como no verão. Do mesmo modo, encontrarás nela uma proporção igual de umidade e secura, pois nela, com efeito, nem prevalece o seco como no verão, nem predomina o úmido como no inverno. Por isso, acertou Hipócrates ao dizer que, das estações, a primavera é a mais saudável e menos propensa a ocasionar doenças letais. O outono, por sua vez, é por um lado menos quente que o verão, mas por outro menos frio que o inverno, de modo que, segundo esta razão, não é nem quente em absoluto, nem frio, uma vez que é as duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma no mais alto grau. Nele, ora uma qualidade, ora outra é incômoda, como assinalou Hipócrates naquela frase. Quando no mesmo dia, ora nos afeta o frio, ora nos oprime o calor, temos de esperar a vinda de doenças típicas do outono. E é isso o que mais torna insalubre o outono, a irregularidade da temperatura. Por isso, não é correto chamar-lhe frio e seco, pois não é frio se o considerarmos por si mesmo, como é o inverno. Comparado, porém, ao verão, é sem dúvidas mais frio, mas tampouco é equilibrado como a primavera. Pelo contrário, é nisso que o outono mais difere da primavera, em não conservar um temperamento mediano e uma regularidade constante.
Ao meio-dia, por exemplo, é muito mais quente que de manhã ou no fim da tarde. Tampouco ocupa uma posição de todo média entre o úmido e o seco, como a primavera, mas tende mais ao seco. Na secura, entretanto, é superado pelo verão, porém não com uma diferença tão grande quanto no calor. Creio, pois, estar bem claro que o outono não deve ser dito de modo absoluto e sem exceção, frio ou seco, como parece àqueles autores, uma vez que ele não possui nenhuma dessas qualidades no grau mais alto. Mas nele a secura vence a umidade. Por isso é com razão que o chamam de seco. Quanto ao frio e ao calor, entretanto, fique estabelecido que é misturado entre os dois e irregular. Se pretendem, portanto, que as quatro misturas dos temperamentos sejam distribuídas entre as quatro estações do ano, saibam que não apenas erram em atribuir o quente e úmido à primavera, como também em atribuir ao outono o frio e o seco. Contudo, ainda que concedamos que este seja frio e seco, nem por isso se deverá concluir de imediato que a primavera é quente e úmida. Não é porque existem quatro temperamentos desequilibrados que é necessário reparti-los entre as quatro estações do ano. Mas se há alguma ordem neste mundo e está tudo disposto segundo o melhor, não segundo o pior, é mais provável que a maior parte das estações do ano tenham nascido equilibrada, e apenas uma, se muito desequilibrada. Esses autores, porém, tentam mostrar que nenhuma estação é bem equilibrada, mas que necessariamente prevalece nelas de um lado o quente, do outro o frio, e de um lado seco, do outro úmido. Da minha parte, tão longe de mim está declarar que a primavera, ou que houver de equilibrado, é quente e úmida, que afirma o absoluto contrário disso, isto é, que de todos os temperamentos do clima, o pior é o quente e úmido. Temperamento esse, por sinal, que não encontrarás nas quatro estações do ano, mas que sobrevém, por vezes, em climas pestíferos e doentios, como lembra Hipócrates nesta passagem. No calor, uma chuva grossa caía sem parar, pois isso é o que é próprio do clima úmido e quente, uma chuva incessante em meio a um calor ardente. Pois se fosse apenas um calor ardente, como no verão, em conformidade na sua natureza, ou se apenas chovesse, como no inverno, não seria possível que esse clima fosse quente e úmido. Ou por acaso foi livre de doenças aquele verão em que, segundo conta Hipócrates, uma grossa chuva caiu sem cessar em meio a ardentes calores? Conta ainda que naquele verão despontavam carbúnculos, enquanto se decompunham no corpo as excreções e geravam um pus quente e úmido além da medida. Entenderás se eu que produzir por inteiro o que lhe disse, que é mais ou menos assim. Havia em Cranão carbúnculos de verão. Em meio ao calor ardente caiu uma chuva grossa e interrupta. Os carbúnculos surgiam mais ao soprar o noto, vento sul chamado também austro. E seguia-se-lhe um pus debaixo da pele que, encerrado, esquentava e gerava uma irritação. Em seguida apareciam pústulas, como as que crescem em quem foi queimado pelo fogo, e pareciam queimar sobre a pele. Aqui, porém, como apenas uma das estações estava alterada, o mal foi menor. Já se forem alternadas duas ou três estações, ou ainda, se o ano inteiro se tornar quente e úmido, é necessário que suceda uma grande pestilência, como a que descreve Hipócrates no terceiro livro das Epidemias. Eu produzirei primeiro o que ele escreveu acerca da desordem das estações, em seguida, o que ele escreveu sobre o consequente dano aos homens. Gostaria eu, porém, que prestasses atenção a tudo e estimasses, antes de mais nada, que tipo de coisa seja o temperamento quente e úmido, e como é dessemelhante da primavera, esta sim bem equilibrada. Depois, perceba como é necessário que num temperamento tal tudo apodreça. Assim, pois, começa o que conta Hipócrates. Ano sujeito ao noto, chuvoso, livre de quaisquer ventos. Diz ele, e depois apresenta cada uma das partes desse clima, escrevendo que no clima quente sujeito ao noto produzem-se chuvas frequentes. Em seguida, resume toda a explicação dizendo: quando o ano inteiro segue sujeito ao noto úmido e mole, passam-se estas e aquelas coisas, as quais levaria tempo demais repetir neste livro. Quem quiser, porém, pode lê-las
pondo por ponto no terceiro livro das epidemias, e ver tudo isso contido num só capítulo. Trata-se da maior das podridões, a que Hipócrates se refere, não raro pelo nome, às vezes escrevendo assim. Havia um corrimento concentrado, em nada semelhante ao pus. Tratava-se de outro tipo de podridão, e era um corrimento abundante e vário. Outras vezes assim. E nas vergonhas viam-se carbúnculos de verão, e outras coisas a que se dá o nome de podridão. Dizia ainda que por essa podridão a muitos caía o braço, às vezes do cotovelo inteiro para baixo, e a muitos ficava exposta até o osso e a coxa e o pé inteiro. Deterioraram ainda em grandes porções os ossos, as carnes, os nervos e as junturas. Por fim, não encontrarás nenhuma enfermidade das que ele descreve que não nasça de alguma podridão. Pois nem o seco nem o frio podem apodrecer coisa alguma. Perceberás isto se observares como, dentre as carnes e tudo mais que os homens costumam conservar, algumas coisas se preparam com sal, outras com salmoura, nisso se usa vinagre, naquilo alho, substâncias todas essas que ressecam os alimentos. Descobrirás também como todas as coisas sob efeito do bóreas, vento por natureza seco e frio, duram por tempo longuíssimo sem apodrecer, e como, em sentido contrário, apodrecem com a maior facilidade sobre o noto, pois é um vento quente e úmido. Donde se vê o quanto discordo dos que afirmam que a primavera é quente e úmida, pois a primavera nem é quente e úmida, nem se assim fosse, seria saudável. Estes, porém, dizem que ela é tal e que por ser tal também é saudável, errando assim pelos dois lados, tanto no que percebem como com os sentidos, quanto no que entendem com a razão. Pois é muito fácil aos sentidos perceber que a primavera é bem equilibrada. Nem está impedida a razão de descobrir que a primavera é adequada à saúde, porque não excede em nenhuma das quatro qualidades. Pois, se seu calor superasse de longe a frieza, ou se a umidade ultrapassasse de muito a secura, seria portadora de todas as podridões e dentre todas as estações a mais propícia a doenças. Porém, a igualdade de mistura entre as quatro qualidades é a causa do seu temperamento equilibrado e da sua salubridade. O que foi então que convenceu alguns médicos e filósofos de que a primavera é quente e úmida? Isto, a vontade de repartir as quatro combinações dos temperamentos entre as quatro estações do ano. Isso se deu precisamente por desconsiderarem o primeiro de todos os temperamentos, isso é, o equilibrado. E ainda por cima reduzem as quatro combinações dos alimentos, os medicamentos, enfim, tudo o que há.